Supremo benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em tudo para louvor da sua glória. Hoje, dia 28 de junho, último domingo do mês, estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor aos vossos corações. E antes eu quero fazer uma oração, rogando a Deus pela sua vida, para que Deus continue abençoando, fortalecendo, cuidando, suprindo as suas necessidades e também dos seus familiares, e também que Deus ilumine a nossa mente para entendermos a sua palavra nessa devocional que nós teremos agora. Então vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, mais uma vez expressamos a alegria do nosso coração pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e também agradecendo a Ti porque Tu és o Deus da nossa salvação. Por isso que nós estamos alegres. Nós também queremos louvar o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que tem sido estendida sobre as nossas vidas. Continue também protegendo e guardando os nossos familiares segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra como manual de fé e prática e ilumine as nossas mentes para entendermos o que nós iremos aprender nesse momento. Obrigado por tudo em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 128, ainda dentro daquela coleção dos cânticos de romagem, lembrando que eram cânticos que eram entoados pelos judeus rumo à sua peregrinação para Jerusalém, no intuito de louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor. E estes salmos eram entoados e cantados, lembrando daquilo que Deus faz e daquilo que Deus tem feito em favor da vida do seu povo. E hoje o Salmo 128, que é um salmo que nós usamos bastante, principalmente no contexto de família, para instruirmos, para falarmos da família que tem a felicidade dentro do lar. Hoje nós vamos fazer a leitura e nós vamos aqui tirar algumas lições para as nossas vidas. Vamos ler o que diz a palavra de Deus? Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Uma passagem que nos instrui bastante a nossa vida a respeito da nossa vida como nosso Deus. E este salmo aqui, ele retrata algumas bênçãos materiais que Deus derrama sobre a nossa vida aqui neste mundo para aquele que teme a Ele e anda nos seus caminhos. E este salmo aqui declara que aquele que teme o Senhor, ele é uma pessoa feliz. E essa felicidade gira em torno de uma família próspera, como nós vemos aqui no Salmo. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Uma família constituída por Deus, uma família numerosa, aonde também essa felicidade está em torno de um trabalho abençoado por Deus, aonde ele come do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, da sua própria labuta, aonde tudo, como diz aqui, irá bem. E também vemos aqui que os filhos, que
vamos viver muitos anos, fala sobre a longevidade de vida, aonde nós vamos ver os nossos filhos, vamos ver a prosperidade do povo de Deus, como diz aqui o verso, os filhos dos teus filhos, né? Paz sobre Israel, uma vida próspera no povo de Deus, uma vida próspera na tua família. Então essa felicidade, ela está girando em torno dessas bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo. E hoje eu quero falar sobre o homem que teme ao Senhor e também os seus benefícios, que são resultados de uma vida de temência ao nosso Deus. E nós vemos que este salmo, ele tem aqui alguns objetivos, alguns propósitos para a nossa vida. E o primeiro propósito que nós podemos perceber neste salmo é que ele serve para incentivar aqueles que temem a Deus a continuar a uma vida em obediência nos caminhos de Deus. Como diz aqui, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então o povo aqui está lembrando que todas as bênçãos vêm do Senhor pela uma vida em obediência, porque eles andam no caminho do Senhor. E assim também trazendo essa mensagem para a nossa vida, incentivando a mim e a você a lembrar que todas as bênçãos vêm de Deus, não importa as adversidades, mas continue temendo ao Senhor e o Senhor há de abençoar a minha e a sua vida. E não somente para incentivar os tementes a Deus, mas também despertar a gratidão deles. Deles quem? Destes homens, desses servos, dessas servas que temem ao Senhor. Lembrando que as bênçãos materiais e a alegria que provém do nosso Deus. É Ele que proporciona essa alegria do nosso coração. Então, o intuito aqui é nos levantarmos na nossa caminhada, na nossa peregrinação, como o povo estava lembrando também de tudo aquilo que eles já obtiveram como bênção vindo da parte de Deus, as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais que vêm de Deus. Então, eles entoavam este cântico, lembrando disso, que tudo que eles têm obtido é porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, tinha derramado sobre a vida deles. Provém do nosso Deus. E, por último aqui, o outro objetivo é promover a comunhão com o povo de Deus. E o momento que eles estavam reunindo aqui era exatamente para promover essa comunhão, porque todas as bênçãos estavam sendo relacionadas aqui com a paz do povo de Deus. Eles estavam vindo para Jerusalém para adorar o Senhor no templo. Então isso promovia essa paz, promovia essa comunhão. Então eles estavam louvando porque a peregrinação, porque a jornada deles foi bem obtida, com sucesso. Então aqui eles estavam agradecendo o nome do Senhor, com comunhão, unidade com a vida dos irmãos. Hoje nós estamos privados de reunirmos na nossa igreja, mas a comunhão continua, o pensamento em relação aos irmãos continua. Nós estamos fazendo as nossas devocionais na nossa casa, estamos lembrando dos irmãos, colocando os irmãos em oração, ligando para os irmãos. Então isso é comunhão, mas nada melhor de estarmos reunidos na presença de Deus para agradecer pelas benesses do nosso Deus, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Lembrando que tudo provém dele, e quando nós estamos reunidos, nós sentimos a paz de Deus e o Deus da paz juntamente conosco. Então aqui nós vemos que são esses objetivos que esse salmo nos proporciona aqui, referente a isso, nos incentivar, nos despertar e promover a nossa comunhão com o nosso Deus. E uma coisa que quero chamar a atenção aqui, diz que bem-aventurado, no verso 1, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quem é aquele que teme ao Senhor? Temer aqui não é ter medo, mas amor respeitoso ao nosso Deus. Muitos olham para essa palavra que Deus é aquele Deus carrasco que está sentado no seu trono e ele dirigindo as vidas,
mas não, aqui é um termo de reverência, de respeito, de amor, de um reconhecimento que ele está sentado no alto e sublime trono, aonde ele tem o controle de todas as coisas sobre a nossa vida. E diz que esse temor é demonstrado de uma maneira prática. Olha o que diz o verso 1. Anda nos seus caminhos. Então isso aqui está ligado com aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor é andar de acordo com a vontade de Deus, é ter uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, com gratidão no coração, viver uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de confiança em nome do nosso Deus. E quando nós olhamos para esse texto, versículo 1, feliz aquele que teme o Senhor, nós lembramos do Salmo 1, que aqui inicia o livro dos Salmos, e falando também que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Depois nós vamos ver aqui o resultado disso, que ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Este é aquele que teme ao Senhor, aquele que busca esse Deus todo-poderoso. Então, ele é uma pessoa temente ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Não adianta dizer que eu temo o Senhor, respeito o Senhor e não procuro viver uma vida de acordo com a vontade dele, uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de confiança em nome do nosso Deus. E aqui nós vemos que a partir do versículo 2 até o versículo 4, nós vemos aqui que essa passagem fala que como será a vida dessa pessoa que teme ao Senhor. Então ele dirige aqui esse salmo a este que teme ao Senhor e fala dos seus benefícios. Ele fala do trabalho, de tuas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Ele fala que o Senhor vai direcionar o seu trabalho, não vai faltar nada. É uma pessoa que está voltada, confiando no Senhor, a tudo aquilo que ele está fazendo, e assim nós aprendemos também que nós devemos colocar o nosso trabalho diante de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diz aqui, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Isso aqui está falando do contexto da época, onde o padrão de felicidade estava envolvido aqui com uma família grande. Então, a família, o homem, a esposa frutífera aqui como a videira, está falando exatamente sobre uma família numerosa e assim era considerado um padrão de uma família feliz, uma família bem-sucedida, quando ali se tinha muitos filhos na casa, até mesmo porque tinha um incentivo que falava sobre o Messias, o Jesus Cristo, aquele que viria. E aqui era um incentivo que eles tinham em mente também, que possivelmente a família dele poderia ser uma dessas famílias que poderia nascer o Messias. Então tinha todo este pensamento, esse padrão de felicidade, uma família numerosa, onde tinha o sustento, não ia faltar o sustento, não ia faltar porque o pai e a mãe teriam uma vida na velhice bem sucedida, porque teriam os filhos para sustentar. E diz aqui que os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Isso aqui fala da esperança, fala da posteridade, a continuação da família. Então isso era muito importante. Então as outras pessoas olhavam como padrão de felicidade nesse sentido aqui, uma família bem estruturada, uma família bem numerosa, era sinal de uma família bem sucedida, de uma família feliz. Lógico que hoje já mudou o padrão, lá no Oriente até hoje eles pensam assim, mas hoje nós vemos aí que muitas famílias não têm tido o privilégio de ter vários filhos, mas o princípio da bênção é o mesmo, que o homem e a mulher que tem o Senhor, independente da quantidade de filhos, terá uma vida bem sucedida quando confia no Senhor, tanto o seu trabalho como a sua família, colocando no altar do Senhor, ensinando filhos temerosos, filhos obedientes dentro da palavra do nosso
Deus. E a partir do versículo 5, versículo 6, é feita uma oração aqui pelo salmista ao Senhor, pelo aquele que é temente a Deus. Ele pede em favor deste que é temente a Deus. E o que ele diz? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejais a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, pai, sobre Israel. Então, este homem que teme o Senhor, que anda no caminho do Senhor, ele vai ter os seus benefícios, como nós vimos aqui. E aqui o salmista então faz uma oração, e essa oração feita pelo salmista, o que ele pede aqui em favor deste homem? Que o Senhor o abençoe desde Sião. E Sião era a cidade de Jerusalém, o monte de Deus, lugar de bênção. E aqui ele está dizendo que esse homem, ele é uma pessoa abençoada desde Sião. E diz aqui para que ele veja a prosperidade de Jerusalém, do povo de Deus, todos os dias. Ou seja, que esse homem é uma vida bem sucedida também de anos, que ele presenciasse as bênçãos de Deus sobre o povo dele. Então o salmista que ele ora pela vida de Jerusalém, para a prosperidade de Jerusalém. Nós devemos orar também pela prosperidade do povo de Deus, não é pecado. Nós não devemos ver prosperidade como alguns ensinam em favor dos seus benefícios, mas é bom nós orarmos em favor também daqueles que precisam e necessitam, e também em favor do povo de Deus. E diz aqui que ele veja a prosperidade não somente de Jerusalém, mas que ele também veja os filhos dos teus filhos, que ele tenha uma vida longa e que veja os filhos dos teus filhos, uma geração de homens e de mulheres que temam ao Senhor. E diz paz sobre Israel. Buscar a paz do povo de Deus também é sinal de uma vida bem-sucedida, uma vida temerosa ao Senhor. Então, que nós aprendemos nesse salmo, que nós devemos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, porque o Senhor tem prazer também em nos abençoar nas bênçãos materiais e também, principalmente, nas bênçãos espirituais. Muitas vezes pode acontecer que você vai ser privado de algumas bênçãos, mas isso com Deus, pertence ao Senhor, mas que você continue sendo uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ande nos caminhos de Deus, independente desses resultados não vier acontecer, porque nós conhecemos muitos homens e muitas mulheres tementes ao Senhor, que estão sendo privados, passando por lutas, por perseguições, mas homens temerosos, mas sabendo que eles são prósperos na vida com Deus, nas bênçãos do Senhor, aquela que fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que nós somos abençoados com todo tipo de bênção celestiais em Cristo Jesus, falando da nossa salvação. Então, durante a nossa peregrinação, vamos nos levantar, vamos louvar e glorificar o nome do Senhor, incentivar a outros a serem homens e mulheres tementes a Deus, também promover a comunhão do povo de Deus e também buscar viver uma vida lembrando daquilo que Deus fez, tendo uma gratidão no coração. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.